meus amigos que acompanham o canal Ideias de Gerações, mais uma vez, Romulo e Vitão, passando mais conteúdo no canal dessa Consul 15 quilos. O problema de hoje vocês vão ver. Tá vendo aí, pessoal? Vai tomar a vaga logo, logo, viu? Então, pessoal, se vocês que não é inscrito no canal, se inscreva para cada vez mais estar recebendo conteúdo e ajudando a gente, beleza? E aproveitando essa oportunidade, pessoal, ele conheceu um coleguinha lá no município do Muquém do São Francisco, um lugarzinho chamado Itaim, né? Um lugarzinho de pesca lá, e ele vai mandar um alô pro colega dele que conheceu lá e é seguidor da gente do canal, pessoal. Abraço, Antônio, fica com Deus. Aí, pessoal. Então, pessoal, entrou essa lavadora aí, né? É uma lavadora Consul, é uma lavadora de 15 kg. É uma lavadora CWH15. Mostra aqui pra eles aqui, ó. Toda a especificação dessa máquina tá aqui atrás, ó. Mostra aqui pra eles. A proprietária relatou pra gente aí, pessoal, que essa máquina, ao fazer a parte da centrifugação, a máquina faz um barulho tão forte que ela mesmo, automaticamente ela tirou até um susto com esse exemplar apresentando esse problema. Lembrando que o exemplar que completou 2 anos, né? Um exemplar novo, que não é muito assim velho, tem 2 anos de uso, né? Então eu vou ligar aqui e vamos ver o motivo desse problema. Vou para a parte da centrifugação. Vou dar o início. Iniciamos. Vamos ver aí o que é que vai acontecer e como a gente vai corrigir esse problema, beleza? A bomba de saída já acionou, né? Então o atuador já puxou, acoplando. Vamos esperar a parte da centrifugação. Vamos ver o que é que está acontecendo, que moída que está dando. Pessoal, quando vocês pegam esse tipo de lavadora, ó, nessa forma aqui, ó, se vocês não tirar esse plástico, futuramente vocês não vão conseguir tirar ele mais. Então remova, ó, tá vendo? Remova, porque futuramente ela resseca aí, vocês não conseguem tirar mais. Mancha o painel da máquina, fica feio. Nessa forma aqui, ó, para limpar a máquina fica, ó, passou um paninho, fica limpinho. Nessa forma aqui não fica, ó, porque vocês veem que fica aí, ó, desenho de botão e por aí vai. Comprou a lavadora, tá com plástico, tire, porque futuramente é prejuízo, viu? Vamos aguardar aí a parte da centrifugação e vamos ver o motivo do problema. Aguardar mais um pouco. Então a pergunta que eu vou fazer a você: uma máquina dessa, aconteceu um tipo de problema desse, quem é a criatura que vai ficar dentro de casa? Você não está esperando, faz um barulho desse, e aí? Vai ficar como? Não vai ficar, né? Então é simples de se resolver, pessoal. Ó, tirou da tomada, virou o exemplar, pegue as borrachinhas, ó, pegue as borrachinhas. Vamos ver o que foi que teve para ela estar fazendo esse barulho. Ao fazer esse barulho, pessoal, aí está acontecendo da seguinte forma: o conjunto Camis está roçando na polia. Isso aí pode ser o atuador que não está tendo força para puxar, pode acontecer. Pode acontecer que o conjunto Camis, a mola ou alguma coisa ali derreteu, pode acontecer. Pode acontecer que ali eu já pegasse muito, o rolamento acaba danificando e acaba aquecendo aquele copinho, como muito chama de como é o nome? De embreagem, você tem vários nomes que a pessoa chama, mas ele é um... Você passou um branco na minha cabeça aqui agora. Eu vou desmontar, eu lembro aí e falo para vocês. Então a chave utilizada aqui, pessoal, vai ser a chave 8. O Vitor já me entregou ela aqui. A chave 8. Vamos tirar essa proteção. Vamos tirar essa proteção. Para tirar não tem dificuldade. São 2 parafusos. Tiramos os 2 parafusos. Aqui embaixo é só puxar aqui, ó. Isso aqui só serve para uma coisa: para juntar rato e dar prejuízo ao proprietário. Que uma máquina dessa, essa correia aqui, essa máquina no chão, vai machucar uma pessoa onde? Vai ter essa proteção para quê? Eu não sei para que coloca isso, mas coloca aí para nós técnicos ganhar dinheiro. Então aqui a gente tem
A polia, presta atenção que não está roçando em nada, está perfeita. Vou puxar o atuador. Puxei, ó. Ó, puxei. Então, por aí, ó, você já vê, né? Ó, ó, ó. Então, vamos tirar essa correia fora e vamos ver aí, vamos ver o que está acontecendo. A chave utilizada aí vai ser uma chave 13, pessoal, nessa polia. Deixa eu pegar ela aqui logo. Uma chave 13. Tira aqui, põe. E vamos tirar ela fora. Tiramos fora. Vamos remover a polia. Aqui está o conjunto de câmbios dela. Vamos puxar ele. Aparentemente está normal, não tá, pessoal? Mas se vocês notar, presta atenção nisso aqui, ó. Ele tem que chegar até no final. Ó, ele não está chegando até no final, tá ficando esse ressalto. Se tá ficando esse ressalto, ele tá roçando, ó, por causa disso aí, ó. Mas vamos tirar ele aqui fora. Para tirar ele fora aqui, ó, segura com a mão aqui, ó. Tira as travas aqui, ó. Ele sai. Olha o que aqui é aí. Olha, pessoal, ó, vou tirar a mola aqui. Olha o que aconteceu aí, ó. Tá vendo? Derreteu o câmbio dela. Tá vendo? Ó. Acabou derretendo. E se vocês notar bem, o mecanismo é novo. Então isso aqui aconteceu por quê, pessoal? Aconteceu por seguinte forma. Temperatura. Isso aí pode ser que ele criou uma folga e começou a rodar, ou o rolamento travou. Aí o rolamento trava, aí acontece o quê? Fica roçando o plástico no ferro. Acaba dando isso aí. Deixa eu só tirar essa presilha fora aqui. Pra gente ver mais aí. Olha lá. Então, certifique para vocês verem, ó, que derreteu, tá vendo? Ó, ó. Tá vendo, pessoal? Ó, ó. Para resolver isso aqui, pessoal, vocês têm duas opções. Primeira opção, trocar o mecanismo completo ou trocar esse câmbio aí. Essa, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Vou desmontar aqui pra gente ver, ó. Ó, tá vendo? Ó. Deixa eu rodar mais um pouco aqui. E vocês vão vendo aí, ó, como é que foi derretida. Sempre eu pego máquina assim, mas não é direto. Mas sempre eu pego esse problema. Deixa eu caçar uma chave mais fina aqui. Caçar uma chave mais fina aqui que fica mais fácil para mim tirar. Essa chave é muito grossa. Essa aqui é mais fina um pouco. Tá vendo, pessoal, que vai saindo os pedaços? Ó, porque aqui não tem ressalto. Vocês mesmos sabem aí, ó, muitos que entendem, isso aqui não tem ressalto. Criou esse ressalto aí por temperatura. Então, provavelmente, esse rolamento não presta. Ó, vai tirando, tá vendo? Ó. Isso aqui, como ele derreteu, essa base aqui desse rolamento foi pro pau. Então vou tirar aqui, pessoal, ó, vou tirar o freio dela aqui, ó. Tá vendo? Vou tirar o laço de freio do atuador de freio pra gente ter acesso aí. Vou pegar uma chave 12, vou desconectar aqui, ó. Vou desconectar o capacitor. Vou desconectar aqui o motor. Tá bem ruim aqui porque a máquina tá deitada. Vou desconectar o terra aqui do motor. Pronto. Vou utilizar aqui logo. Pera aí, pai. Pera aí. Deixa eu já arrancar aqui logo. Já para ir adiantando a gente aqui, ó. Pronto, tirados fora. Vamos utilizar a chave 10.
Tá faltando o esticador, pai. E eu preciso dele. Pega lá pra mim na frente. Veja bem, pessoal, que um reparo desse, ele é simples de se fazer, entendeu? Se vocês seguir passo a passo aí do jeito que eu vou fazer aí, vai ser bom aí pra vocês ter assim uma noção, né? Vou ver se você botar onde, pai. Vamos tirar aqui, pessoal, esse suporte, né? Praticamente é uma proteção, né? Que fica aí os cabos aí para não molhar, né? Vamos tirar aqui, ó. Vamos virar assim de lado. Pegar o alicate aqui, ó. Pronto. Aqui tá liberado, pessoal. Se tá liberado, vamos ver se a gente consegue tirar. O laço tá fora, tá tudo fora. Olha a folga, pessoal. Olha a folga disso aqui. Ó. Tá vendo? Olha a folga. Ó. Ó. Tá vendo? Olha lá o que aconteceu lá. Vocês estão vendo aí, pessoal? O que aconteceu? Aconteceu por causa disso aqui, ó. O rolamento foi pro pau. Ó, aconteceu porque o rolamento, ó, foi pro pau, ó. Ó. Escuta o barulho dele aí pra vocês verem, ó. Ó. Isso aqui o rolamento não presta. Então o que a gente vai fazer? Vai trocar esse rolamento e vamos trocar essa caixinha. Entendeu? Rômulo, mas por que não troca o mecanismo completo? Pessoal, pra mim não é o caso. Você sabe por quê? Porque esse mecanismo tá bom. Rômulo, como é que você sabe que tá bom? Eu sei, pessoal, que ele tá bom por causa disso aqui, ó. Eu vou mostrar a vocês. E eu também vou abrir ele. Eu também vou certificar que ele tá bom, entendeu? Então, ó, presta atenção aqui, pessoal. Não tem barulho nenhum, tá vendo? Ó, parte de agitação, ó, perfeito, sem peso nenhum. Pessoal, eu vou utilizar uma chave 7, e vou arrancar esse copinho fora. Vai ser fácil. Eu vou mostrar só o começo, eu tirando ele fora, e depois vocês vão ver eu colocando o outro copinho aqui no lugar. Beleza? Eu vou caçar uma chave 7. Vamos dar um pauzinho. Eu vou caçar uma chave 7. Pega ali, Vitor, essa caixa de despejo ali, para nós ver se arranja uma chave 7 pequena. Aqui não tem jeito, tem que ser uma chave 7 de boca e tirando devagarzinho, para não desmontar o mecanismo. Se você desmontar um mecanismo desse, aí não tem jeito, aí você vai ter que trocar. Vai lá e caça lá comigo. Então aí, pessoal, ó, uma chavezinha 7. Aqui por trás aqui, ó, tem, ó, são, o total parece que é 8 parafusos. 3, 6, 8, são 8 parafusos, certo? Aí vamos tirar essa caixa de câmbio aqui, ó. Para tirar ela, coloca aqui a mão aqui por trás aqui, ó, e vai distorcendo eles, ó. Para você não desmontar o mecanismo, para você não perder o mecanismo. Isso aí eu tô falando, entendeu? Porque eu não vou trocar esse mecanismo, porque se vocês prestarem atenção, pessoal, olha essa máquina para vocês verem, pessoal, a situação. Não compensa, como se diz, não compensa assim, né? Para mim compensa que eu vou ganhar, né? Mas para a proprietária, ela vai gastar um dinheirão numa máquina sem necessidade, sendo que pode trocar só o copinho aí, né? Que é o câmbio dela, né? Então vai distorcendo assim, ó, vai segurando com a mão, ó, e distorcendo, ó. Quer ver? É rápido, ó. Não vou fazer o vídeo todo mostrando tirando ele, porque vai demorar esses parafusos, né? Vocês sabem que é demorado. Então vai, ó, vai rodando. Quer ver? Eu tirar um aí só pra vocês verem. Isso eu já fiz muito. Aí depois bota um embaixo aí, bota alguma coisa para parar o óleo, para não sujar a máquina dela, né? Porque vocês estão vendo que a máquina ainda tá bem novinha, até as etiquetas ainda tá aqui, pessoal. Aí pra vocês verem, tudo certinho, tudo bonitinho.
Deixa eu ver se eu já consigo tirar um aqui, pra vocês verem. Consigo, já soltou já. Então aqui, ó. Aqui eu tirei uma. Olha pra vocês verem, certo? Então eu vou tirar todos eles. Aí depois vocês vão acompanhar aí eu tirando e colocando o outro copinho. Beleza? Que é o outro câmbio. Então aqui é o último, pessoal, ó. Bota aqui, ó, a vasilha embaixo. Vem com a chave aqui, ó, e vai fofando, ó. Cuidado para não amassar, ó. Vai devagar aí, ó. Vai fofando, ó. Ó, ele vai estralando, tá vendo? Ó, você vai rodando, ó. Ó. Não precisa ter pressa não. Ó, tá vendo? Então isso aí que eu te falo, ó, não tem água dentro, só tem óleo. Então isso aqui indica que o mecanismo tá perfeito, pessoal, ó. Ó, olha lá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tudo certinho, bonitinho. Ó, olha aí pra vocês verem, ó. Tá vendo? Então aqui a gente tira o eixo, né? Vamos tirar o eixo fora. Aqui a gente descarta. Tá vendo? Aqui já não serve mais pra nada. A gente descarta. A gente pega outro aqui, ó. Outro novo. Tá vendo? Pega outro novo. Já coloca o eixo no lugar. Tá vendo? Já coloca o eixo no lugar. Aqui agora é onde é que é o pulo do gato. Tá vendo aqui, ó? Se eu colocar o óleo aqui, vai derramar, não vai? Pronto. Pegue uma seringa, esquente a seringa e dá um furozinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte lisa. Não aqui onde é que faz a tração. Aqui, ó. Dê um furozinho, volta tudo pro lugar novamente, certo? E depois coloca o óleo novamente, completando ele, né? Botando um pouquinho a mais. Ou tira esse óleo e coloque um novo, certo? Eu vou ver se eu acho uma agulha pra gente furar aqui, a gente fura, né? E limpa ele aqui, ó. Deixa só o furozinho só para passar para você colocar o óleo dentro, beleza? Vamos ver se a gente acha aí. Caiu aí, mas não dá nada não. Então aí, pessoal, ó, vamos usar uma seringa igual a essa. Vamos utilizar uma parafusadeira. Rômulo, mas não é mais trabalho do que trocar um mecanismo? Pessoal, a gente explica aí a situação, né? Então é isso aí que a gente faz. Então a gente tá correndo aqui para não ter muito gasto. Então escolhe um lugarzinho assim, ó, e dá um furozinho, ó, aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Ó. Essa broca parece estar quebrada. Não tá ok, mano. Ai, broca quebrada, mano. Mas eu consegui dar esse furozinho. Pronto, furamos. Aí você vê, ó, furozinho bem pequenininho, tá vendo, pessoal? Ó, aqui do outro lado saiu a rebarba, dá uma limpada. Não deixa nada. Pronto. Fez isso, ó, ó o buraquinho lá pra vocês verem. Tá vendo? Vem aqui, ó. Caça o lugar. Rômulo, mas não vai passar nem o silicone. Não precisa, pessoal, que lá já tem, ó. Tô explicando bem direitinho, entendeu? Para não ter assim, para não ter dúvida, né? Vamos colocar a caixa aqui, ó. Vamos rodar ela até ela encaixar. Ó, vamos caçar a posição até ela encaixar. Tá vendo? Tem uns pinozinhos aqui, ó. Ele vai aqui, ó. Um vai aqui, outro lá, ó. É atravessado. Então, eu sei que ele tá aqui, ó. Se quiser fazer uma marcaçãozinha assim, ó. Vocês dão um riscozinho assim, ó. Ó. Tá vendo? Que vocês sabem onde é que ela tá. Então, vamos encaixando. Pronto, já encaixou? Ó. Note que já tá tudo no lugar certinho, pessoal, ó. Tá vendo? Tanto que é simples. Vem aqui, ó. Pega os parafusos e faça o mesmo procedimento. Colocando todos os parafusos no lugar. Beleza? Eu vou colocar todos eles, apertar, depois a gente volta aí, completando o óleo e vendo aí se o serviço da gente ficou bom. Beleza? Então aí, pessoal, ó,
Acabando de apertar aí o último parafuso, né? Já finalizando, né? Vamos estar colocando o óleo aí no câmbio, né? Na caixinha aí, no copinho. E os cachorros tá botando no 12. Pronto. Então colocamos todos os parafusos. Então vamos estar rodando assim, ó. Nessa forma aqui, ó. E aqui a gente vai estar pegando a seringa. Já aproveitei esse óleo que tá aqui, ó. Essa seringa é fina. Não achei outra mais grossa. Tá vendo? O óleo para passar nela dá trabalho. Deixa eu ver se eu consigo remover ela aqui. Não consegui, eu acho que tem a outra lá mais fina, tem? Deixa eu ver se dá aqui. Acho que dá. Eu tinha uma agulha mais grossa aí, não sei onde é que foi bater. Então vamos pegar todo o óleo que tá aqui e vamos transportar lá pro copinho. Caçar um paninho. Ou pode ser essa bucha aqui mesmo, essa bucha já tá bem velha. Vamos botar aqui, ó. E vamos botar ele pra dentro. Ó, por causa da pressão, é por isso que eu tô te falando, a agulha, né? Então vamos ver se a gente pega a outra menor. Acha a outra menor ali, ó, pra não ficar escorrendo aí, ó. Dá trabalho, dá, mas as ferramentas tem que ser certas. Então aí, pessoal, como eu não consegui a agulha muito fina, como eu expliquei, eu tinha uma agulha mais grossa, então eu coloquei aqui um pedaço de capilar. Coloquei um pedaço de capilar 0,42. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Olha pra vocês verem, ó. Pra não estar derramando aí, não sujando a gente. Tá vendo? Que já sai melhor. Tá vendo? Então, para não sujar mais aí do que já sujou, a gente vem, ó. E vai, ó. Vai colocando ele, ó. Ó. Vai injetando. Vai devagarzinho, vai injetando. Tá vendo? Deixa eu pegar um pouquinho de óleo ali para completar. Peguei mais um pouquinho de óleo, mas o restinho que tá aqui, ó, evita o máximo aí de sujeira. Tá vendo? Pronto. Vai lá no buraquinho de novo. Segura, dá uma pressãozinha e vamos colocando. Se for possível, acenda o flash aí para ficar melhor. Pronto, completou tudo. Tiro fora. Sujou um pouquinho aqui, ó. Dá uma boa limpada. Tá vendo, pessoal? Limpa bem limpinho aí, ó. Passe o pano bem passado para não ficar óleo nem nada. Ó.
Aqui agora a gente tira um pedacinho aqui, ó. Tira um pedacinho desse mecanismo aqui, ó. Pega o ferro de solda e faço isso aqui, ó. Ó. Derreta mais um pouquinho. Pronto, aí pra você ver como é que fica. Tá vendo? Bem tampadinho, beleza? Então aqui agora, como a gente não esperava que esse óleo ia cair aí, vamos ter que limpar ele, para não cair no conjunto de câmeras aí. Bota a vasilha aqui, ó. Ó. A gente tá usando sabão. O pincel tá mais sujo do que... Eu quero tirar o óleo para ficar limpinho, ficar bem bonitinho. Vou jogar lá dentro. Jogar. Vamos virar aqui um pouco. Pronto. Vamos tirar daqui. Vamos dar outra limpadinha aqui embaixo, para ficar bem bacana, bem limpinho. Certifica aqui, pessoal, a solda que a gente fez aqui, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. Não vaza nada, beleza? Se tiver dúvida também, que não soldou direito, é simples, é só passar um pouquinho de silicone. Mas o serviço fica bacana. Garanto a vocês aí que não tem problema. Vou enxugar aqui o máximo. Tem dúvida aí, ó? Faça isso aqui, ó. 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 Tô colocando mesmo por colocar, mas eu já tenho o costume de fazer e nunca deu vazamento não. Beleza? Pronto, vamos voltar todas as peças pro lugar. O atuador de freio. Vamos colocar o esticador que a gente tirou. Vou ali na bancada, pessoal, trocar esse rolamento, que não presta, né? Ó. Ó. Vou trocar ele e a gente volta aí para mais montar.
Lembra o que eu falei, pessoal? Ó, tem que ficar retinho, ó. Ó. Tá vendo? Retinho. Até aí perfeito. Sempre quando eu pego esses conjuntos câmbios, eu boto um parafusinho. Não muito grande, mas eu coloco. Todos eles aí que eu pego, eu meto um parafusinho pra dentro aí. Chave fez? Aí no chão, ali junto à caixa. Sempre quando eu pego, tá vendo? Eu coloco. Tá vendo? Ó. Então agora vamos engatar ele. Ó, para engatar não tem dificuldade, ó. Sempre o lado dele, ó. Tá vendo? Que tem um lado de cima e um lado de baixo, ó. Tá vendo? Olha lá. Engata ele sempre assim, ó. Ó. Minha mão tá escorregando de óleo, pessoal, mas é isso aí, vamos lá. Só falta engatar um lado, pronto, engatou os dois lados. Pega a borrachinha, ó, bota ela de cima pra baixo, não de baixo pra cima. Tá vendo? Perfeito. Polia no lugar. Vamos utilizar a 13. Correia
Vamos ali agora apertar os 2 parafusos, a chave 10. Nesse Luiz Eduardo aqui, para ter cachorro igual aqui, eu nunca vi não. Não tem cidade no Brasil e no mundo para ter cachorro que nem Luiz Eduardo não. Você é doido. Cachorro demais. Então, tiramos tudo ok, tudo conferido, tudo certinho. Vamos colocar junta-rato. Essa proteção aqui. Chama junta-rato, dá lucro para técnica. Aqui. Chave 8. Pronto, tudo certinho no lugar. Vamos voltar que essas ferramentas depois eu organizo, pessoal. Porque senão já vai começar a ficar muito grande esse vídeo aí. Vamos virar ela. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Ela vai começar a fazer a parte da centrifugação aí. A bomba já está acionada. Eu estou suando, parecendo pano de cuscuzeiro. A bomba está acionada lá embaixo. Vamos ver aí o moído que vai dar aí. Vai guardar mais um pouquinho. Mostra o painel para eles aí, tudo perfeito. Olha lá, deu um toquezinho. Aí para vocês verem, pessoal. Tudo certinho, tudo ok. Então, pessoal, por aqui a gente finaliza. Mas essa explicação do canal Ideal Refrigeração não foi fácil, deu um trabalho. Mas todo serviço é assim. Tudo tem seu trabalho. Se tem seu trabalho, tem sua recompensa, beleza? Então, o que é que ocorreu? Rolamento danificou e acabou levando a caixa junto. Tá vendo? Acabou levando a caixa junto. Ó. Então, dessa forma, ao fazer a parte da centrifugação, então o próprio camis trabalhava torto, então pegava na polia, então fazia aquele barulhão, beleza? Então por aqui a gente finaliza essa explicação. Se esse vídeo foi útil a cada um de vocês, compartilhe, ajuda a gente lá no canal, que cada vez mais a gente possa estar passando um pouco do conhecimento a cada um de vocês. O problema de hoje, caixa de câmbio, rolamento danificado. Deixa aí nos comentários quanto vocês cobrariam para fazer esse tipo de trabalho, para salvar esse mecanismo. Deixa aí nos comentários aí pra gente. Um forte abraço a todos, tamo junto e fique com Deus.